Ganhar a vida em tempos passados podia ser mais desconfortável do que se pode imaginar. Alguns trabalhos podiam ser nauseantes, outros podiam trazer perigos extremos, desde coletar corpos mortos por pragas até limpar o equipamento de um cavaleiro em plena batalha e sem proteção. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os piores e mais arriscados trabalhos da antiguidade. E eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Uma das maneiras mais seguras de subir na corte da Inglaterra, tornando-se íntimo do monarca, era tornar-se seu assistente de evacuação. O trabalho não era ajudar o rei ou a rainha em uma evacuação rápida do palácio em caso de emergência, mas ajudá-lo a evacuar seus excrementos. Esses trabalhadores faziam uma pausa com os reis constipados, mas temiam mais a diarreia real do que o próprio sofrimento. A ocupação exigia várias tarefas. O banquinho com o buraco no meio e um recipiente embaixo dele tinha que estar sempre pronto para o rei se sentar para expelir seus excrementos. Em seguida, o assistente tinha que limpar o rei e examinar as fezes para informar ao médico do rei se havia algum verme ou alguma coloração anormal. E claro, ele tinha que estar sempre disponível para prestar seus serviços quando o rei anunciava a aproximação do momento. O costume foi instituído por Henrique VII, fundador da dinastia Tudor, que reinou de 1485 a 1509. Essa maneira curiosa e nauseante de trabalho foi abolida por Eduardo VII em 1901. O trabalho de montador de armaduras não seria notável se fosse apenas para manter limpo e polido o casco, a cota de malha, as armas e outros componentes de armaduras antigas. Ao aceitar esta posição, o indivíduo também era obrigado a acomodar e limpar a armadura do cavaleiro que a usava em pleno combate. Com seus 30 quilos de peso, as armaduras incomodavam os combatentes quase tanto quanto o próprio inimigo. O cavaleiro que a usava não conseguia acomodar nenhum de seus componentes quando saía do lugar no calor do combate. E esse era o momento certo para seu assistente entrar em ação. Ele tinha que se mover rapidamente, pois ao contrário de seu senhor, esses escudeiros não eram protegidos por armaduras. Os montadores de armadura tinham que ser rápidos, já que sem proteção, a vida deles estava sempre em risco. Em muitas cidades da Europa medieval, as pessoas encarregadas de recolher os mortos, colocá-los em carroças e enterrá-los eram alojadas em locais de quarentena devido ao medo de que contraíssem a peste, ajudando a espalhá-la. Um dos lugares em que os coletores infestados de peste eram confinados eram as igrejas. Essas pessoas não tinham só que lidar com as filas intermináveis de mortos para carregar, mas o fedor insuportável da decomposição. A peste negra, que eclodiu no século XIV, foi uma das pragas mais ferozes da história da humanidade. Acredita-se que entre 30% e 60% da população da Europa padeceu. Em Florença, 8 em cada 10 habitantes morreu, e outras vilas e cidades ficaram dramaticamente despovoadas. Os coletores de mortos durante a peste negra tiveram que coletar dezenas de milhões de cadáveres, um trabalho realmente aterrorizante. Sangrar com sanguessugas é uma antiga prática medicinal. Médicos antigos acreditavam que sugar sangue na superfície do corpo, acima de um órgão doente, tinha efeitos curativos. Essa prática era comum na Europa, e na América sabe-se que foi usada pela medicina maia. Só tinha que colocar algumas sanguessugas na pele afetada. A capacidade dos pequenos animais de perfurar o tecido e sugar o sangue fazia o resto.
Os coletores de sanguessugas tiveram que percorrer os pântanos e corpos de águas paradas, que são o habitat natural desses pequenos vermes. Recolhiam as sanguessugas em recipientes e as vendiam aos médicos e barbeiros que faziam a sangria. Era uma prática tão difundida na França que no século XIX a sanguessuga foi considerada extinta por vários anos. Para garantir uma entrada no paraíso depois de morrer, bastava que os parentes do falecido contratassem um devorador de pecados. Esses trabalhadores assumiam a responsabilidade pelos erros e faltas do falecido por uma taxa. Quanto mais sérias fossem as contas pendentes do falecido, maiores deveriam ser os honorários dos devoradores de pecados. A transferência dos pecados entre os mortos e os vivos era feita através de um pão que era colocado em cima do caixão. Uma vez que um especialista no movimento de pecados e falhas decretava que o pão já havia absorvido todos eles, o devorador de pecados comia o pão. Esses personagens que não corriam risco de indigestão estomacal, mas espiritual, eram muito populares no país de Gales. O trabalho de transformar os nobres faraós e pessoas de alto cargo do Egito Antigo em múmias não era uma ocupação para os tímidos e medrosos. Os egípcios da época dos faraós acreditavam que a morte era apenas uma separação temporária do corpo e da alma. Eles pensavam que se o corpo fosse preservado da decomposição, ele se juntaria novamente ao espírito. A primeira coisa que o responsável pela mumificação fazia era extrair o cérebro do falecido pelas narinas. Para isso, o crânio era perfurado e introduzido um líquido resinoso que ajudava a converter a massa cerebral em uma polpa que poderia ser removida pelo nariz. Depois de deixar o crânio vazio, vinha a evisceração para extrair os intestinos e outros órgãos. O corpo era então desidratado com água e sal, acrescentava-se ervas aromáticas e finalmente era enfaixado para evitar a desintegração. A maneira mais discreta e comum de se livrar de um rei, príncipe herdeiro ou outra pessoa era por envenenamento. Por isso, os monarcas e grandes personalidades do passado tinham à sua disposição um provador de comida e bebida. Acredita-se que Filipe o Belo, o homem que enlouqueceu Joana de Castela, morreu envenenado por ordens de seu sogro, o rei Fernando de Aragão. Outro que supostamente foi envenenado por sua esposa, Agripina a Jovem, foi o imperador romano Cláudio. Muitas mortes atribuídas a outras causas foram, na verdade, devido à ação de veneno. Napoleão Bonaparte teria sido lentamente envenenado por arsênico na ilha de Santa Helena. Os provadores de comida e bebida comiam e bebiam bem, mas com um nó na garganta. Era extremamente perigoso ser o provador particular, principalmente de quem era muito odiado. O processo de curtimento da lã no passado exigia grandes quantidades de urina. A lã não tratada era áspera e desgastava-se facilmente. Para resolver esse problema, era necessário eliminar os restos de gordura animal na pele usando uma solução alcalina, e a mais abundante e barata era a urina. O trabalhador do curtume encarregado dessa tarefa colocava vários galões de urina em uma cuba e em seguida introduzia o material recém-tecido e pisava com os pés. Os grandes curtumes podiam precisar de tanta urina que as missões de seus funcionários não eram suficientes e eles a coletavam em banheiros públicos, hotéis e outros locais com alta concentração de pessoas. Assim foram alguns dos piores e mais arriscados trabalhos da antiguidade. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!